Sejam muito bem-vindos à websérie Entrevistas Especiais Rio de Janeiro. A nossa convidada de hoje é Paula Costa, a CEO da WeedCare, marca brasileira de produtos capilares 100% veganos, fundada na cidade carioca em 2009. É uma honra ter você aqui com a gente hoje, realmente um enorme prazer. Queria agradecer em nome de todos nós da Assets, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. Eu que te agradeço, João. Para mim é um prazer imenso estar aqui e dividir um pouquinho aí da minha trajetória e experiência de liderança. Então vamos lá, Paula. Queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua carreira, por favor. Eu sou engenheira de produção de formação, me formei na UFRJ e tracei minha carreira praticamente toda na área financeira em empresas de óleo e gás. Então, ainda estagiária, eu comecei trabalhando na Petróleo Ipiranga, que é uma distribuidora de combustíveis, e assim que eu me formei, eu acabei fazendo a migração para uma empresa de exploração e produção. Isso era 2002, então tinha acabado de acontecer a abertura do mercado para a iniciativa privada, a lei do petróleo ali do final da década de 90. Então as empresas privadas estavam entrando nesse segmento aqui no Brasil, um segmento regulado, e eu achei que era uma boa oportunidade, né, de fazer essa migração e participar ali da curva de aprendizado, né, junto com esse crescimento do setor. Além disso, como eu já vinha desenvolvendo a minha carreira na área financeira, esse setor de IP, ele acaba tendo projetos, acho que bastante desafiadores e sofisticados, né? Assim, por ser um setor intensivo em capital, então que demandam, né, muito financiamento, projetos estruturados. Então achei que seria um bom movimento, né? Eu comecei nesse setor aí em 2002 e entrei na empresa justamente no momento em que ela estava se capitalizando, né? Buscando ali as primeiras dívidas para conseguir estruturar, né, esse caminho, né, de crescimento. E aí, mais recentemente, eu acabei fazendo uma mudança grande de carreira, de setor. Então, hoje eu estou como CEO da WeedCare, que é uma empresa de cosméticos, é uma empresa brasileira, fundada em 2009, então a minha empresa já tem 16 anos de história, fundada por uma mulher, são produtos veganos, então, foi uma empresa que experimentou um crescimento muito rápido, muito forte, principalmente nos últimos 4, 5 anos, né? Ela vem crescendo bastante. Então, meu papel lá, eu acho que é integrar, né, a estratégia, marca, operações, pessoas, e acho que basicamente criar aí essa plataforma, né, de governança, que eu acho que vai ser importante aí para os próximos ciclos, né, da empresa. Perfeito, maravilhoso. Parabéns pela carreira. Agora, segunda pergunta, na sua visão, existe um plano de carreira ideal ou ele é construído ao longo do tempo? Eu acredito muito mais num caminho construído ao longo do tempo do que num plano rígido, né? Eu acho que a carreira ela não é linear, as carreiras normalmente não são, né, lineares. E acho que muitas vezes as melhores oportunidades elas surgem de contextos inesperados, né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista do executivo, é claro que eu acho que assim, você ter uma meta, né, ter um norte, né, ele é super importante, né, e você mapear ali quais são as habilidades que você precisa, né, desenvolver para se preparar para a hora que essas oportunidades aparecerem, né? Então, eu acho que do ponto de vista do executivo, o que você precisa é fortalecer os seus fundamentos, né, fortalecer o seu repertório. Então, acho que, né, ter um bom desenvolvimento técnico, acho que ética profissional, habilidade de comunicação, gestão, né, pessoas, liderança, porque eu acho que ao longo do tempo, né, conforme as oportunidades apareçam, eu acho que você está preparado, né, para aproveitar essas oportunidades, mesmo que elas não estivessem no seu plano original de carreira, né, mesmo que elas tenham surgido ali num contexto que não estivesse mapeado, né, no início da sua carreira. Não, perfeito, maravilhoso. E na sua visão, qual é a importância da CEO ter total domínio sobre matéria finanças para a tomada de decisão da companhia? Eu acho fundamental, assim, acho que finanças no final, eu acho que é uma linguagem que conecta ali a visão da empresa com a execução, né? Eu acho que se a gente pensar numa estratégia sem viabilidade financeira, ela é simplesmente um plano, né? Então, eu acho que o CEO ele tem que ter profundo conhecimento de conceitos como geração de caixa, retorno sobre investimento, alocação de capital. Eu não acho que ele é a pessoa ali da planilha do modelo financeiro, né? Ele não é, nem tem que ser, nem deve ser, né, o planilheiro, né? Mas eu acho que ele conseguir traduzir as iniciativas estratégicas, né, ali em indicadores econômicos,
Eu acho que primeiro ajuda a priorizar essas iniciativas, né, e depois a tomar decisões mais embasadas, né, a evitar decisões impulsivas, né. E eu acho que isso, sem dúvida, é um caminho para um crescimento sustentável. Perfeito. E na sua visão, quais são as principais diferenças entre a cadeira de CEO e CFO no que tange a prioridades, tomada de decisão, habilidades técnicas, comportamentais? Eu acho que a visão é um pouco diferente, né? Eu vejo muito como cadeiras complementares. Eu acho que quando você tem ali um alinhamento, né, entre os dois, eu acho que é uma dinâmica que flui muito bem, porque eu acho que são visões complementares, né? Então, eu acho que enquanto o CFO, né, ele tem uma visão mais de preservação de valor, de previsibilidade, de gestão de risco, eu acho que o CEO ele tem que combinar, né, essa visão mais de preservação de valor, né, do CFO com uma visão de criação de valor, de inovação, de cultura, de gestão da organização, né, da estrutura organizacional. Então ele tem que ter uma visão, acho que um pouco mais holística, né? Então combinando aí com essas características que são do CFO, né? Então, eu acho que no final das contas eles se complementam. Na sua visão, como o CFO pode atuar como business partner do CEO no dia a dia da companhia? Eu acho que para ele ser esse parceiro estratégico, ele tem que ter uma visão do negócio, né? Eu acho que ele tem que sair um pouco ali só da vertical de finanças, né, e transitar pelas áreas de conhecer do produto, conhecer do cliente, transitar pelas áreas, né, de marketing, supply chain. Eu acho que ele tem que ter um conhecimento do todo, até para ele conseguir participar das decisões mais estratégicas, por exemplo, de alocação de capital, né? Então, acho que ele tem que expandir, né, esse repertório dele para as outras áreas da empresa, para que ele possa participar ali das decisões mais estratégicas, né, por exemplo, de alocação de capital. Perfeito, perfeito. Agora, a próxima pergunta é, tendo construído a sua carreira em setores que são predominantemente masculinos, que conselhos você daria para, de fato, influenciar positivamente na diversidade e inclusão dentro das companhias e acelerar a carreira de pessoas que vêm agora, a partir desse momento? Eu acho que diversidade e inclusão, ela já deixou de ser uma pauta de governança, né, uma pauta social, e eu acho que ela já passou a ser uma pauta de performance, assim, né? Eu acho que é indiscutível, né? Quando a gente olha aí todos os dados, aqui ambientes onde você tem a discussão com um público mais diverso, você acaba tendo uma melhor decisão, uma decisão mais qualificada e um crescimento mais sustentável, né? Então, eu acho que o que as empresas precisam fazer é tirar isso do papel e colocar isso na prática, né? Deixar de ser a diversidade e inclusão, ela deixar de ser uma intenção e como se transformar, né, em ação. E aí eu acho que tem uma série de iniciativas, né? Eu acho que primeiro, tem que ser um ambiente seguro emocionalmente, né, do ponto de vista emocional. Eu acho que acho que os líderes, né, e aí principalmente os líderes homens, né, eu acho que eles têm que validar, né, a contribuição vinda, né, ou potencial de crescimento, né, das colaboradoras ou das executivas, né, que estão naquele ambiente. Eu acho que as mulheres elas ainda precisam, né, dos patrocinadores, né, para que elas tenham ali o seu lugar de fala, né, ou a sua opinião, né, corroborada. Então acho que isso é super importante. Eu acho que a gente ficar atento aos nossos vieses inconscientes, né, que todos temos, né, mulheres, homens, eu acho que todos temos os nossos vieses inconscientes. Então, eu acho que na hora, né, de um feedback ou de um processo de seleção, a gente está atento ali aos nossos vieses inconscientes. E eu só vejo isso como criação de valor, assim, para a empresa, assim. Perfeito. Por fim, queria te perguntar, olhando para trás, qual foi o maior acerto que você já teve na sua carreira? E, fazendo uma análise, se você faria alguma coisa diferente. Eu acho que o maior acerto da minha carreira foi ter me preparado devidamente, né, para a hora que as oportunidades aparecessem, né? Então, eu acho que desde muito jovem, né, ainda, sei lá, estudante de engenharia, eu percebi que na vida e na vida profissional não tinha espaço para improviso, né? Então, que se você quisesse, eu acho que eu sempre fui uma pessoa ambiciosa do ponto de vista profissional, né, assim, de querer galgar, né, novas posições. E se eu quisesse chegar lá, que eu tinha que me preparar e me preparar muito para isso, né? Então, acho que o maior acerto foi me preparar previamente, né, e conseguir aproveitar
né, essas oportunidades e ter a coragem de dar o próximo passo, né, ter a coragem de assumir posições de liderança, né, ainda muito jovem, ter a coragem de liderar grandes projetos, né, sofisticados para as empresas e enxergar ali uma oportunidade de desenvolvimento e também de criação de valor, né. O que eu faria diferente? Eu acho que talvez, pensando, acho que eu pensaria em duas coisas, né, uma do ponto de vista talvez mais profissional e outra do ponto de vista um pouco mais pessoal. Eu acho que falando profissionalmente, eu acho que eu demorei um pouco para descobrir a importância de um networking um pouco mais amplo, né? Então, eu acho que eu fiz a minha carreira, sei lá, mais de 2 décadas, né, dentro do setor de óleo e gás e dentro da área financeira, e eu acho que eu acabava desenvolvendo ali um networking muito focado dentro, né, dentro desse mercado, né, nesse ambiente, né? E eu acho que você conseguir ampliar o seu networking, conversar com pessoas de outras indústrias, de outros setores, de outras áreas, né? Área de tecnologia, área de marketing, área de produto, né? E setores diversos, né? Porque as possibilidades são infinitas. Eu acho que fortalece a gente como executivo em qualquer situação, né? Então, eu acho que eu teria ampliado mais o meu networking mais cedo, né? Talvez buscado mais mentorias, conselheiros, que eu acho que é um caminho que eu tenho buscado muito agora e eu acho que tem me ajudado muito nessa nova posição. E eu acho que o que eu faria também diferente, aí falando um pouco mais do ponto de vista pessoal, eu acho que eu teria me engajado mais em trabalhos voluntários ao longo da carreira, assim. Eu fiz alguns, né, assim, logo no início da carreira, eu participei daquele Junior Achievement, que é uma iniciativa voltada para a educação. Hoje em dia, né, eu sou conselheira fiscal de um instituto voltado para a educação ambiental. Então, eu procuro combinar, né, esses trabalhos voluntários com a minha atividade profissional, mas tenho procurado encaixar cada vez mais, e aí eu acho que é uma questão que mistura também o lado pessoal, né? Então, acho que eu teria buscado isso com mais afinco, mais cedo. Paula, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui, foi maravilhoso, tenho certeza que todo mundo em casa aprendeu muito com a nossa conversa e com certeza vai ser exemplo para bastante gente daqui para frente. Obrigado, viu? Um prazer enorme. Obrigada, João. E muito obrigado também a você que esteve conosco até aqui. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar em sua rede. Visite também o site da Assets para acessar conteúdos especializados em carreira na área de finanças. Até a próxima!